Aí somando tudo não dá. Caralho. Eu acertei. Bateu muito bem. Bora. Welcome. Ah, sim. 103, nossa! Mas eu não acho fácil essa moeda. E se eu acho, eu não acho a moeda. É só pesquisar aqui, ó. Não, sim, sim. Ok. Mas uma frase com moeda. Eu vou pegar uma moeda. Eu te falei, né? Tipo, eu acho fácil com moeda, porém, assim, moedas pegáveis. Não lembro se eu faço aqui pra fazer. Pô, esse bagulho do Master Chief foi muito massa. Não lembro. Tem um monte de ferro também. Sim, sim, muito massa. Eu não lembro se não era. Não sei se ainda. Vai ser tudo no final. Ah, não, mas eu Nossa, tá gigante. Vamos lá, pessoal? Então, Bora. vamos nessa. Então, olha só, presta atenção que hoje a gente tem que falar desse assunto aqui que é bem complicado. Ô, rapaz, o que houve aqui? Querendo apagar aqui com a borracha. E a borracha está me atrapalhando. Beleza. Vamos lá. Então, ó, só para começar, certo? A gente já falou, já fez classificação de sistemas, tá? Hoje eu vou mostrar que se você tiver um sistema que seja linear, né? Tem que ser linear, né? E invariante no tempo, a gente consegue caracterizar esse sistema, quer dizer, a gente consegue descobrir como esse sistema se comporta, seja qualquer que seja a entrada que você coloque no sistema, conhecendo apenas a resposta desse sistema a uma determinada entrada, tá certo? Então, só lembrando, né? Aqui, ó, se você tem um sistema, deixa eu apagar isso aqui também, né? Se você tem eu vou começar falando sobre sistemas em tempo discreto, tá? Depois a gente fala sobre sistemas em tempo contínuo, tá? Então, só lembrando aqui, né? Deixa eu aqui primeiro pegar esse cara aqui. Se você pegar um sistema qualquer, você tem aqui uma entrada x de n, trabalhar em tempo discreto. Você vai ter uma saída y de n, certo? A gente vai mostrar aqui que se eu conhecer, né, apenas uma saída para uma determinada entrada, eu consigo descobrir qualquer saída para qualquer entrada, tá? Mas o sistema tem que ser linear e invariante no tempo. Tá?
Como assim? Presta atenção, tá? Vamos começar com um sistema em tempo discreto. E já que é sistema em tempo discreto, vamos aqui mostrar algumas coisas importantes aqui em sistemas em tempos discretos. Sistema em tempo discreto, quando você trabalha com o sinal impulso unitário, ele é muito mais simples. O impulso unitário em tempo contínuo, ele é complicado, porque a gente tem aquele que a gente ele vale infinito quando t igual a zero e vale zero quando t é diferente de zero, né? O que acontece? No caso discreto, o impulso unitário é só isso aqui, galera. Só isso aqui. Aqui, quando zero ele vale 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale 0, aqui ele vale 0, aqui ele vale menos 1, entendeu? Vale 0 também, 0 do 0, tá? Isso aqui é o delta de n, certo? Muito mais fácil da gente entender, legal? Muito mais fácil da gente entender. Outra coisa, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: se eu colocar no meu sistema linear invariante no tempo, uma entrada que é o delta de n, posso colocar qualquer entrada, vou colocar o delta de n. A saída y de n, ela tem um nome. Esse nome dessa saída, isso aqui é a saída, né? Também chamada resposta. E essa aqui é a entrada. Quando a entrada é um delta, isso vale para sistemas de tempo discreto, como também para sistemas de tempo contínuo. Essa saída aqui é chamada de resposta ao impulso. Aliás, vamos combinar, né? Tem tudo a ver, certo? Tem tudo a ver, né? Se eu tenho um sistema que é uma entrada, né, que é o impulso, a saída é a resposta ao impulso, né? Mas esse nome aqui, para eu ter que falar resposta ao impulso toda hora, o pessoal chama isso de H de n, tá? Isso vale também em tempo contínuo. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo aqui, ó, tempo contínuo. Se você tiver um x de t, você vai ter um y de t, certo? Como saída. Legal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E então aqui, ó, x de n, y de n. Só que se esse x de t aqui ou esse x de n for o delta, né? Vou apagar aqui com um delta estranho. Se aqui for um delta de n, essa saída aqui é um h de n. E é por isso que ele colocou aqui, ó, h de n e h de t. Isso aqui também, se for um delta de t, a saída aqui vai ser o h de t, certo? Então, ó, h de n e h de t são a resposta do sistema quando a entrada é um impulso unitário, ou um delta de t ou um delta de n. O delta de n é muito mais fácil a gente começar a entender, porque fica mais fácil a gente explicar. E o que eu estou falando aqui é o seguinte: se o sistema é linear e invariante no tempo, se eu conheço o h de n, eu sei como o sistema se comporta, eu sei qual é o comportamento do sistema, ou seja, todas as saídas que ele vai gerar. E não sei se vocês estão percebendo, né? Isso eu falei de uma maneira muito simples, mas isso é uma ferramenta super poderosa. Que pensa bem, você não precisa ficar fazendo vários testes para saber como aquele sistema vai se comportar. Basta você fazer um teste. Como assim? Você coloca no sistema uma entrada que é o impulso unitário e você vê o que é a saída. Aí, como é que você vê o que é a saída? Bota lá o osciloscópio, né? Se for em tempo discreto, faz uma entrada em tempo discreto no computador e vê qual é a saída em tempo discreto, tá certo? Aliás,
Esse tipo de coisa a gente chama de identificação de sistemas. É uma parte muito importante na engenharia, no processamento de sinais, certo? Identificação de sistemas, que é a parte em que você consegue saber como é que um determinado sistema se comporta conhecendo apenas uma saída, que é a resposta ao impulso, certo? E eu vou provar para vocês que eu só preciso conhecer a resposta ao impulso para saber como é que o sistema vai se comportar. Como é que eu vou provar isso? É muito fácil. Eu vou primeiro provar isso com um sistema em tempo discreto. Estão vendo aqui o delta de N? Estão vendo aí o delta de N? Agora vou imaginar um outro cara aqui. Vou fazer um outro desenho aqui. Uma entrada qualquer. Eu vou chamar de x de N. Vou colocar assim. Aqui em 0 vale 2. Aqui em 1 vale 1. Tá? Em 2 vale 0. Em menos 1 vale menos 1. Tá? Tá bom. 1, 2, 3, 4. Tá bom. O resto é 0. Tá? Para não ficar escrevendo muito. Certo? O resto é 0. Uma pergunta. Será que eu consigo escrever esse x de N como se fosse uma função dos deltas de N? Como assim uma função dos deltas de N? Eu pegar o x de N e criar ele a partir de deltas de N. Tá? Como assim? Por exemplo, vamos pegar esse cara aqui. Esse aqui é o x de 1. Concordam que isso aqui é o x de 1? Não é? Que ele, se eu fosse escrever ele como se fosse um delta de N, daria para escrever? Seria um delta de N menos 1. Exatamente, delta de N menos 1. Concordam comigo? Delta de N menos 1. E esse aqui? O x de 0, quem seria? É só delta de N? Vezes 2. Vezes 2. Certo, vezes 2. Certo? Então, você concorda comigo que eu consigo escrever o meu x de N em função do delta de N? Eu poderia escrever da seguinte forma. Vou escrever aqui embaixo. Ó. X de N é igual a menos 1 vezes delta de N mais 1 mais 2 que multiplica delta de N mais 1 que multiplica delta de N menos 1 mais só. Exatamente, só. Tá bom, não tem problema não. Só, acabou. Por quê? Porque o resto é tudo 0. Ah, mas vai dar certo isso? Vai, ó, é só você pegar, ó. Vou até fazer aqui, ó. Se você fizer isso aqui, quem é o delta de N mais 1? Não é um cara aqui, só que para cima, né? Só que se ele for para baixo, é um cara assim. Não é tudo, o resto é tudo 0. Se você somar com 2 delta de N, que é um cara que é em 0, aqui em menos 1, aqui em 0, e se você somar com um cara que é 1 delta de N menos 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 1, né? O que acontece? Se você somar todo mundo, quando você só vai aparecer na soma quem existe, né? Esse cara e esse cara. O resto é tudo 0, fica 0, certo? Ok? Entenderam? E aí vai dar quem? Vai dar o meu x de N. Legal? Beleza. Perfeito. Agora faz o seguinte. Vamos pegar o x de N e vamos colocar ele num sistema que eu conheço o H de N. Eu conheço. Quem é o H de N? Eu já falei aqui. A primeira coisa que eu falei na aula. Quem é o H de N? Resposta ao impulso unitário. Certo? Ok? Eu conheço. Tá? Eu sei que se entrar delta de N, o que é que sai? No sistema H de N. Não é isso? Tá legal. Se eu entrar x de N, quem vai sair? Quem é x de N? Não é menos 1 que
que multiplica delta de n menos 1, n mais 1, mais 2 que multiplica delta de n, mais 1 que multiplica delta de n menos 1. Não é isso? Não é? Legal, é isso. E aí? E aí eu pergunto para vocês, qual é, se tivesse colocado só essa parte aqui, né, no meu sistema, se eu tivesse colocado só o delta de n, quem ia sair? Não, se entrar o delta de n, quem é que sai? Olha aqui, galera, h de n, certo? Galera, entrou delta de n e sai h de n. Primeira coisa que eu falei, ó, isso aqui, ó, certo? Tudo bem? Se entrei só delta de n, sai h de n. 2 delta de n, vai sair quanto? Quanto? 2h de n. Por quê? Porque o sistema é linear. Legal? Agora eu pergunto, se eu tivesse entrado com delta de n menos 1 só, quem ia sair? H de n menos 1. Por quê? Porque o sistema é invariante no tempo. Certo? Ele é linear e invariante no tempo. Não é isso? Se eu entro com uma entrada deslocada, a saída é deslocada. Certo? Então quem vai sair? H de n é multiplicado por 1 aqui também, não é? E se eu entrar agora com menos 1 delta de n mais 1, quem vai sair aqui? Delta não, né? H. É entrada e saída. A entrada é delta, a saída é H. H de n mais 1, exatamente, foi o que eu acabei de escrever. Certo? Ou seja, se eu conheço o H de n, eu consigo, né, gerar a saída para qualquer entrada. Não entendi. Entendam, é só eu pegar a entrada e fazer com que qualquer entrada, vocês concordam que qualquer entrada nos meus sistemas discretos, qualquer x de n eu consigo representar como uma função do delta de n? Concordam comigo? Se eu consigo representar qualquer entrada como uma função do delta de n, e eu sei qual é a saída do sistema para o delta de n, eu consigo representar, note, eu falei, eu sei qual é a saída do sistema para o delta de n, não falei isso? Então eu conheço quem? Eu conheço o H de n. Concordam comigo? Se eu conheço o H de n, eu conheço qualquer saída. Olha só, essa aqui não é uma entrada qualquer? Não é uma entrada qualquer? Não é um x de n qualquer? Se eu conhecer o H de n, eu não consigo gerar a saída? Não é isso? Não é? Sim ou não? Fala que sim. Está dando para entender? Cara, isso é poderoso. Isso quer dizer o seguinte, que se o sistema for linear e invariante no tempo, desde que eu conheça a resposta do sistema à entrada degrau unitário, impulso unitário, a saída, que é o H de n, eu consigo gerar qualquer saída, eu consigo descobrir qualquer saída. É por isso que eu falo que essa é uma das coisas mais fortes, né, do sistema. Tá? Essa saída aqui, eu vou fazer de outra maneira. Vocês concordam comigo que eu poderia escrever aquele x de n ali, ó? Eu poderia escrever dessa forma assim, ó. X de n é igual a, vou botar assim, x de menos 1, que multiplica delta de n menos 1, mais, vê se vocês concordam com isso, x de 0 multiplica delta de n menos 0, mais x de 1, que multiplica delta de n menos 1. Tudo bem? Sim ou não? Quem é o x de 1, de menos 1? Olha lá.
Quem é o x de menos 1? Está aqui, ó. Quanto é o x de menos 1? Menos 1. Quem é o x de 0? 2. Quem é o x de 1? 1. Não é isso? Então não posso escrever assim? Só escrevi diferente. Certo? Só escrevi diferente. Concorda comigo que eu escrevi diferente? Tá legal. Olha só. Agora eu vou escrever diferente novamente. Tá? Eu vou dizer o seguinte, que o x de n é igual a um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito de x de k que multiplica delta de n menos k. É a mesma coisa que eu escrevi em cima. É a mesma coisa que eu escrevi em cima. Tá? Só que eu escrevi para todos os x's de n possíveis. Tudo bem que desse somatório enorme que está aqui, porque ele é um somatório enorme, ele vai de menos infinito até mais infinito. Só estou usando 3 termos, certo? Porque todos os outros termos são zero. Mas eu posso escrever assim, não posso escrever assim? Certo? Legal. Então, olha só que coisa interessante, né? Quando você escreve dessa forma, né? Se você fizer isso aqui agora, entrar no meu sistema, esse sistema tem que ser linear e invariante no tempo. O que vai sair? Vou até botar para baixo para não ter que ficar andando muito. Olha só o que vai sair. Vai sair um somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, tá? Notem, o x de k, ele funciona como se fosse uma constante, né? Porque para cada valor ele é uma constante, concorda comigo? Só que a h de quanto? N menos k. Certo? Por que o x continua? Ué, porque o x de k é o coeficiente que multiplica os deltas, ele tem que continuar. É um sistema linear, ele passa para o outro lado. É como se fosse uma constante. Para cada k, isso vai ter um valor constante, concorda comigo? Certo? Ok? Ah, mas o delta de n, ele você dependendo o delta de n, dependendo de onde ele está no tempo, ele vai ser diferente. Certo? Ok? Beleza? Vocês concordam que é isso aqui? Tá. Isso aqui, galera, essa operação aqui, a gente chama de convolução. Só que aqui, a gente chama de convolução discreta. Por que a convolução discreta? E a gente também chamada de somatório da convolução. A convolução discreta, o pessoal também chama de somatório da convolução. A convolução contínua, que a gente vai ver mais tarde, que não vai ser nem na aula de hoje, tá? A gente vai hoje só falar de convolução discreta. A convolução contínua a gente chama de integral de convolução, tá? Ou simplesmente convolução, tá certo? Ok? O que é a convolução? Ela é uma operação matemática, que vocês estão vendo aí, em que, se eu conheço o h de n, vocês concordam? Se eu conheço o h de n, ou seja, eu sei como é que é a função h de n. H de n é a saída, né? É a saída, exatamente. Se eu conheço, é a saída quando a entrada é o quê? Um impulso, ou seja, é uma saída específica, não é qualquer saída. É a saída quando a entrada é um impulso, certo? Então, a primeira coisa, se eu quero descobrir como um sistema funciona, né? Vamos supor que eu estou falando de sistema em tempo discreto, que eu vou lá, eu pego um sistema com uma caixa preta, é isso aqui, certo? Aí eu vou e coloco aqui nele um impulso unitário. Eu vou aqui imerso nele, aqui na saída, o que saiu? Quem é esse aqui que saiu? É o h de n, certo? É o h de n. Tá legal? Então eu conheço o h de n. Eu estou falando o seguinte, se eu conheço o h de n, note, h de n é um sinal específico. Ele é a resposta ao impulso, entenderam? Porém, se eu pegar
uma entrada qualquer, agora não é mais impulso, é uma entrada qualquer, um x de n, eu consigo obter a saída com o x de n? Porra, eu preciso do x de n, tem que ter o x de n, não tem que ter o x de n? Não tem que ter, porra. Como é que eu vou, né, saber a minha resposta se eu não coloco essa? Então, saber, se eu conheço o h de n e eu tenho a entrada, através de uma conta entre o x de n e o h de n, eu tenho a saída. Que conta é essa? É essa aqui, esse somatório que vocês estão vendo aí. Concordam comigo? Ó? O que entra nesse somatório? Não são os valores de x de n? Os x de k não são os valores do x de n para n igual a k? É claro, não é isso? Não é? Para n igual a k? Para qualquer valor. O k e o n aí são só variáveis inteiras, tá certo? Eu só não usei para não confundir com o h de n que tem do outro lado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se eu conheço o x de n, claro que você conhece, você colocou, é você que está colocando, certo? Mas se eu conheço o h de n, através dessa conta aqui, eu consigo obter a resposta do meu sistema. Essa conta é um somatório infinito. Pode ser difícil, né? Se eu tiver, por exemplo, infinitos, como é que fica a coisa? Né? A gente vai ver. Tá legal? Tá dando para entender isso que eu acabei de falar? Então tá, então vamos fazer um exemplo aqui. Como assim eu vou fazer um exemplo? Olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho lá, vou usar o mesmo exemplo que a gente tinha aqui. Vou pegar o mesmo x de n que a gente tinha. Deixa eu até pegar aqui ele para não mudar. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, copiar, trazer ele aqui para baixo. Colar. Pronto. Tá aí. Tá? Ótimo. E agora? Agora vamos fazer o seguinte. Essa é a entrada que eu vou colocar no sistema. E esse sistema é linear e invariante no tempo, tá? Só interessa falar nisso quando os sistemas são lineares e invariantes no tempo, para você poder usar a fórmula que a gente usou em cima. Eu vou dizer o seguinte, quando entra delta de n nesse sistema, ou seja, quando entra essa entrada aqui, ó, vale 1, aqui vale 0, aqui vale 1, aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é 2, aqui é menos 2, só que aqui é tudo 0, né? Certo? Isso aqui é o delta de n. O que sai nesse sistema aqui, né? Quem é que sai? Qual é o nome da coisa que sai quando entra delta de n? Qual é o nome dele? H de n. É dado por isso aqui. Tudo valendo 2. Estão entendendo? Na verdade, bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é normal a gente fazer isso, vocês vão entender depois por quê. Porque esse sistema aqui seria um sistema não causal, né? Porque tem saída antes da entrada, mas não tem problema. Eu não estou me preocupando se ele é causal ou não causal, só preciso que o sistema seja o quê? E variante no tempo. Até vou colocar aqui um que não é causal. Esse sistema aqui é não causal, sabe por quê? Tem saída enquanto nem aconteceu a entrada. Concordam comigo? Legal? Mas é só até para a gente treinar isso. Então o que eu quero saber é o seguinte: quem é, agora entrou x de n, quem é a saída y de n? Desenha para mim a saída y de n. Como é que vocês vão fazer? Vocês já têm um h de n, não tem? E vocês lembram qual é a fórmula? Somatório de k igual a menos infinito até de quem? De x de... Tem que ser k, porque eu vou usar o h de n no outro, porque são duas variáveis discretas, entendeu? Aqui é o h de n menos k. Sabe por que tem que ser k aqui? Porque o somatório é que nem a integral, é uma variável
dummy, como a gente chama, né? Como é que eles chamam essas variáveis? Como é que o cara de cálculo chamava? Ele falava isso, não, dummy, eu falava em inglês mesmo. É a variável de somatório, certo? Ela vai sumir, é que nem quando você integra em tal, né? Fica uma coisa em T. Você vai somar em K e vai ficar uma coisa em N, estão vendo? Estão entendendo o que eu estou falando, não é? Sabem que é isso aqui, não é? Então façam isso aqui. Como assim? Ué, qual é o x de menos 1? Não, primeiro, esse somatório vai ter quantos termos? 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. O primeiro termo é quanto? Tá aí, dá para vocês verem. É quanto? Não. Menos 1. Menos 1. Que multiplica h de n menos 1. Menos 1. Que vai dar mais 1. Certo? E esse aqui, quanto é que vale? 2. Multiplica quem? H de n menos 0. E esse aqui é quem? 1. Que multiplica quem? Tá. Por que o do meio vale 2? Porque o valor de x de 0 é 2. Não são os valores de k que você está fazendo? Não são os valores de k? Primeiro, responde. São. Então fala assim. Beleza, você começa em menos infinito, não é? Menos infinito, qual é que vai o primeiro valor que vai ter de k nos negativos? Menos 1. X de menos 1, quanto é que é? É menos 1. Por quê? Porque é para baixo. Ó. Podia ter sido 1. Podia ter sido 2, podia ter sido 5. Era só eu ter mudado esse valor aqui. Só que eu coloquei que é menos 1. Certo? Sim ou não? Sim. Beleza. Ok. X de 0, quanto é que vale? X de 0 vale 2. Sim? Sim. X de 1 vale quanto? 1. Certo? Então, ó, menos 1, 2 e 1. Legal? Eu estou pegando os valores de x de k, ou x de n, como vocês quiserem. Certo? E estou multiplicando por h de n menos k. H de n menos 1, menos 0 e 1. Está confuso isso? Eu tentei fazer o exemplo mais simples possível. Tranquilo? Legal? Quanto é que vai ser isso aqui? Menos 1 que multiplica h de n mais 1. Quem é h de n mais 1? Como é que eu desenharia o h de n mais 1? Vou até mudar. Porra. Hein? Como é que seria o h de n mais 1? Ele vai começar onde? Onde é que ele vai começar? Onde vai existir um valor de h de n mais 1? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 2. Quem é o h de n? Esse cara aqui. Quem é h de n menos 1? Por definição, quem é h de n menos 1? Você desloca quantas unidades? Para onde? Para a esquerda. Pô, por isso que não pode esquecer o primeiro assunto. Tá vendo que a gente precisa saber coisa desde o primeiro dia de aula, né? Então é para a esquerda. Então ele vai começar onde? Ele vai começar em menos 1? Ele vai começar em menos 1? Olha ele aqui, galera. Olha ele. Pergunta se ele vai começar em menos 1. Vou deslocar ele para a esquerda. Onde é que ele vai começar? Em menos 2, porra. Cacete. Ué, não entendo. Vocês não estão conseguindo ver. Acordem. Já voltamos do almoço. Pelo amor de Deus. Tenho 3 caras aqui. Eu vou deslocar para a esquerda. Onde é que vai começar? O cara que tá... Tenho 3 caras aqui. Um começa em menos 1, vai a 0 e vai a 1. Vou deslocar ele para a esquerda. Vai começar onde? Em menos 1? Não, porra. Vai começar em menos 2. Caralho. Ué. Puta que pariu. Aí tá de porra. Concorda comigo? Sim, mas esse aqui é o H de quem? Ah, porra. Tem que acordar essa galera. Esse é o H de n, isso não é nada difícil, pelo amor de Deus. Quem é o H de n menos 1? É isso aí, não é? Mas não é isso que eu quero. Eu quero quem? Eu quero isso aqui. Quanto é que é isso aqui? O que eu tenho que fazer? Inverter na amplitude, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma coisa assim, ó. Certo? Menos 2, menos 1 e 0. E vale 1. Sim? Beleza. Quem é o 2H de N? Quem é o H de N? Não é isso aqui? Não é delta, galera. É o H de N. Não confunde. H de N é uma coisa. Delta de N é outra. Estou falando de H de N. Quem é o H de N agora? Não é esse cara aqui?
O que eu tenho que fazer com ele aqui? Ele tem que andar para algum lugar? Não. Então ele fica no mesmo lugar. Mas ele tem que modificar alguma coisa? Quanto é que vai ficar? Vai ficar 4. Não, 2. Ah, desculpa, é 4. Desculpa, é 4. Tá? 4. Aliás, aqui, ó, é 2, tá? É porque eu esqueci que o HDN é 2. Aí você tá de sacanagem, né, professor? Certo? E esse HDN-1, quem é? É o HDN que começa aonde? Onde é que começa o HDN-1? Isso aqui é o HDN vezes 2, tá? Quem é o HDN-1? Ele vai começar em 0. Ele vai começar em 0. Vale 2, não é isso? Tá? Multiplica por 1 é ele mesmo. É ele mesmo. Mas essa é a resposta? Não, é a soma disso, com isso e com isso. Não é a soma? Então o que eu tenho que fazer? Tem que somar. Como é que a gente soma? Somando. Como assim? Bota aqui, ó. Primeiro coloca esse cara aqui. 2, menos 2, né? Menos 2 e menos 2, não é isso? Depois coloca quem? 4 e 4. Depois coloca quem? 2 e 2. Isso aqui é 0, 1 e 2. Aqui é menos 1, aqui é 0 e 1. Aqui é menos 2, aqui é menos 1 e aqui é 0. Agora vamos somar todo mundo. Aqui, ó, vou colocar em outra cor até. Vamos somar todo mundo. O que vai acontecer? Onde é que vai começar a soma? Em menos 2, beleza. Em menos 2. Quanto é que vai valer em menos 2? Menos 2, não é isso? Menos 2. Em menos 1, quanto é que é a soma? Ó, é menos 2 mais 4, não é isso? Né? Dá 2 positivo. Menos 2, menos 1, dá 2 positivo. Em 0, dá menos 2, mais 4, 2 positivo, mais 1, quanto? 3 positivo. Depois, em... Peraí, 4 mais 2, desculpa, é 5. Tá? É 5. Porque é 4 mais 2, não é 4 mais 1, certo? 4 mais... É 4, é 4 na verdade, né? É 4, desculpe. É 4. É que aqui é 2, né? Aqui é 2, tá certo. É 4. Legal. Por quê? Ó? Porque a 0 aqui. Aqui vai dar quanto? Em 1 vai dar 6, não é isso? E em 2 vai dar 2. Pronto. Ou seja, se entrar isso no meu sistema, que tem uma resposta H de N, vou botar aqui como se fosse sistema, o H de N não é esse aqui no meu sistema? Que vale 2, vale 2, vale 2, aqui vale 2, vale 1, vale 1, menos 1, não é isso? Se entrar isso aqui no meu sistema, o que sai? Sai isso aqui. Ok? Esse HDN é o exercício que determinou. Claro. Não, claro. Não, mas a primeira coisa que eu falei. Eu falei, vou dar H de N. Se você não der H de N, como é que você vai fazer? Eu estava achando que a gente tinha transformado esse HDN. Não, a gente tudo bem, o exercício não determinou. Vamos supor que o exercício não tivesse determinado, tá? Mas que ele te falasse o seguinte, ó, é um sistema que faz o seguinte, ele, para qualquer entrada, ele pega a entrada, desloca para a direita, desloca para a esquerda e soma as entradas. Eu estou te dando o H de N. Entendeu? Por quê? Porque eu vou pegar a entrada e vou fazer isso. Concordam comigo? Não é? Eu conseguiria fazer o H de N. Legal? Tá? Mas entendeu como é que funciona, né? O H de N tem que ser dado. Por isso que aqui, galera, é isso que eu estou querendo mostrar. Que se eu conheço o H de N, olha aqui, é o lado esquerdo aqui agora, olhando aqui, ó. Se eu conheço o H de N, eu conheço qualquer saída. Por isso que ele fala que o H de N, que é a resposta ao impulso, não é a resposta ao impulso que se chama H de N, ele determina
né, ou caracteriza um sistema linear invariante no tempo, tá? Por quê? Porque se eu conheço ele, eu sei qualquer saída, certo? Concorda comigo que eu sei qualquer saída? Ok? Entenderam o que eu acabei de falar? Certo? É isso aí, eu sei qualquer saída. Se eu conheço a resposta, isso eu não sei se vocês estão percebendo, é poderoso pra cacete, porque olha só, presta atenção, se eu conheço H de N, né? O que vai acontecer? Eu tenho como colocar simplesmente, né, uma entrada qualquer que eu vou conseguir uma saída, porque se eu simplesmente pegar digamos, os valores daquela entrada, não é o x de k, não é isso que eu tenho que fazer? Se eu conheço a entrada, não é conhecer os valores de x de k? Não é isso? E eu faço uma conta em cima de quem? Em cima do h de k, h de n menos k. Eu faço isso aqui. Eu faço a convolução. E a convolução é essa fórmula ou é o fato de eu fazer essa transformação? A convolução é essa fórmula, exatamente essa fórmula. Tá? Ok? Por isso que é chamado de convolução, né? Porque na verdade, a primeira maneira de fazer convolução a gente já viu, é usar aqui, nesse exercício que a gente já viu. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui, ó. Ele pegou aqui o seguinte sinal, olha o que ele fez aqui, ó. É um sinal que vale 1 para n igual a 0, menos 1 para n igual a 2 e 2 para n igual a 5, certo? Então eu vou desenhar esse sinal aqui, ó. Vou desenhar ele, ó. Vale 1 para n igual a 0, certo? Vale quanto? Vale menos 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale 0, aqui ele vale 0, né? Aqui é menos, aqui é mais 1, desculpa, aqui ele vale 0. Tá, olha só, presta atenção, ó. Opa, tô apagando. Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 2. Em 2 ele vale quanto? Vale menos 1. Então ele vale menos 1 aqui em 2. 3, 4. Em 5 ele vale quanto? 2. Em todos os outros valores ele vale 0. Todo mundo entendeu aqui os valores dele? Sim? Esse quem é? É o x de n. Tá legal? É o x de n. Primeira coisa, se eu quisesse representar esse x de n como uma soma, né, de deltas, quanto é que seria? Quem é o x de n aqui? Delta de n mais delta de n menos mais menos, né? Seria isso. Delta de n menos 2 mais 2 vezes delta de n menos 5. Isso, beleza. E se eu colocar ele no sistema e eu conhecer o h de n, quem seria a saída y de n? H de n, certo? É aquele somatório, estou fazendo direto. Mas, porque aqui já está fácil, né? Ele botou os 3 termos aqui. Mais o que? Menos 1 que multiplica quem? H de n menos 2, mais o que? 2 que multiplica H de... Sim, ficou fácil até, certo? Mas eu tenho que conhecer o H de n, claro, tem que ser dado. Legal, senão você não desenha a saída. Concorda comigo? A gente já viu como é que a gente pode fazer, certo? Legal. Então ele botou aqui, ó, x de n, né? Ele até dividiu, ele chamou esse primeiro cara aqui de x1 de n, esse segundo cara aqui de x2 de n, esse terceiro cara aqui de x3 de n, mas nem precisava. Mas sabe por que ele fez isso? Para mostrar que são 3 entradas, entendeu? Diferentes. E aí você vai ter 3 saídas, mas como o sistema é linear, se você tem 3 entradas, que é x1 mais x2 mais x3, a saída vai ser o quê? y1 mais y2 mais y3. Ok? A gente já fez isso aqui, ó. Quando eu acabei de fazer isso aqui, já fui colocando, ó. H de n é a resposta à primeira entrada.
que é o delta de N. O menos 1 H de N menos 2 é a resposta à segunda entrada, que é o menos 1 delta de N menos 2, certo? E o 2 H de N menos 5 é a resposta à terceira entrada, que é 2 delta de N menos 5, certo? Eu tenho a saída, mas eu preciso saber quem é o H de N. Sim, é isso que ele está acabando de falar aqui, ó. Se eu sei quem é o H de N, eu conheço o sistema, eu sei como o sistema se comporta. Vocês, a princípio, não vão ter que descobrir o H de N, vai ser dado para vocês, tá? Beleza, como é que a gente chegou aqui? Né? Eu botei, ó, é um somatório, vou repetir aqui, de quem? De K igual a menos infinito, isso também vai estar guardado na prova, precisa decorar, né? De X de K, H de N menos K, tá? Beleza? Tá? Foi isso que eu fiz. Aí eu fiz o quê? Eu peguei e fiz o somatório, escrevi as parcelas do somatório, desenhei cada parcela e somei. Não foi isso que eu fiz? Então isso aqui é basicamente o seguinte, ó. Ele vai fazer um exemplo aqui, deixa eu mostrar, tá? Só lembrando que, eu quero apagar isso aqui por enquanto. Um saco, o dedo não funciona. É um bugzinho. Aqui eu já falei de... Olha, não quer apagar. Só apaga quando quer. Deixa eu ver se eu consigo... Não. Agora apagou. É que eu devia ter salvado isso aqui com outro nome, ele salvou automaticamente, agora tem que apagar essas coisas. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui mesmo, né? A entrada, né? Que a gente estava trabalhando ali, a entrada, ela pode ser expressa dessa forma, né? A gente já viu. Qualquer entrada, certo? É um x de K, delta de N menos K, certo? E aí quando você coloca dentro do sistema, vira um x de K, H de N menos K, porque o sistema é linear invariante no tempo, tá? Essa operação aqui, ó, deixa eu colocar desse lado aqui para vocês lembrarem. Essa operação aqui, ela é escrita dessa forma aqui, ó. A gente chama de convolução esse asterisco que está aqui. Tá legal? Então essa operação que está aqui é chamada dessa forma. Se você olhar, na verdade, a entrada é igual à convolução dela com o delta de N. Ah, é? Pensa bem. Se você fizer a convolução dela, se você pegar o x de N e o delta de N, se eu escrever isso aqui, não vai dar isso aqui? Presta atenção, não é isso aqui que eu vou escrever. Vou escrever, ó. Olha isso e olha isso. Só substitui o delta pelo H, é a mesma coisa, tá? Olha só. Entendeu? Aqui não está H? Não aparece aqui em cima? Então aqui eu vou colocar, em vez do H, eu vou pegar e vou colocar um delta. Vai ficar assim, ó. X de K, delta de N menos K. K igual a menos infinito, até mais infinito. Então olha só. O x de N é a convolução do x de N com o delta de N. Aí você, não entendi nada agora que você fez, Abel. Eu explico. A convolução, que é essa operação aqui, quando você faz ela com um impulso, dá a própria função sempre. Vocês vão ver isso, dá a própria função. Então, convoluir, né, uma função com um impulso vai dar a própria função. Tá? Porque é como se o impulso fosse um impulso unitário, no caso. Fosse o elemento, é como se a convolução fosse uma multiplicação e o impulso unitário fosse o 1. Tem até a ver, é o valor 1, tá certo? Porque o que vai acontecer? O que você faz quando você convolui uma função, um sinal com um impulso, é pegar e dividir o sinal em vários impulsos. E é o que a gente fez lá. Lembra que a gente fez? Dividiu o sinal em vários impulsos e somou.
Vai dar o próprio sinal, concorda que vai dar o próprio sinal? Só que de uma maneira escrita diferente, concorda? Eu podia escrever o x de n colocando os valores dele, ou eu posso simplesmente fazendo ele em função do impulso, tá ok? É um pouquinho diferente, mas funciona. Então, tudo bem? Tá? Por que isso é importante? Olha que coisa legal, ó. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Vamos ver se vocês estão espertos. Se eu fizer isso aqui, essa aqui já é mais complicada. Se eu fizer essa aqui, o que vai dar? Se eu pegar a convolução do x de n menos 1, desculpa, do x de n com o delta de n menos 1, o que vai deslocar o x? Exatamente, vai deslocar o x, exatamente isso. Sabe por quê? Eu até não falei aqui, mas isso aqui é comutativo, né? Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. É a mesma coisa que você fazer ao contrário. Esse somatório aqui também vale, ó. É fácil mostrar que esse somatório que eu vou colocar aqui também vale. Pessoal, presta atenção, ó. Eu posso escrever isso aqui, ó, x de n menos k vezes h de k. Entenderam o que eu estou falando? A convolução do x de n com h de n é a mesma convolução do h de n com o x de n. Ela é comutativa, tá? É fácil demonstrar isso, tá? É só uma mudança de variável, tá? Só uma mudança de variável, tá? Você bota n menos k igual a m, você vai ver quem é que vai ser o k, e você vai fazer o k variando de menos infinito a mais infinito, é a mesma coisa, tá? Tá? Para mostrar isso aqui, ó, para mostrar que isso aqui é igual a isso aqui, né? Quem é isso aqui? Isso aqui na verdade é o h de n convoluindo com o x de n. Você até pode botar o contrário, que você pode escrever assim, h de k, x de n menos k, certo? É a mesma coisa, tá? Porque multiplicação é comutativa. Tá? Então isso aqui vai dar, ó, x de n menos 1, tá? Isso aí é uma coisa interessante, tá? A gente já, às vezes eu coloco na prova, já aconteceu, eu colocar um x de k, eu mandar fazer a convolução de um valor com dois, com um sinal, por exemplo, fazer a convolução dos seguintes sinais, por exemplo, ó, desse sinal aqui com esse sinal aqui, ó, aí eu boto um sinal assim, depois, só que eu coloco um sinal que tem, por exemplo, um delta deslocado aqui sozinho, né? Aí o cara fala, pô, tá complicado, não sei o que, na verdade é só pegar esse delta aqui e fazer com os outros. Vocês vão ver que é bem mais fácil, tá? Beleza. Na verdade é só pegar a função original e deslocar, tá? Só pegar a função original e deslocar, tá certo? Então, olha só. Deixa eu beber uma aguinha. Água. Faz bem. Nossa, veterano de short, chinelo. E aí eu queimo um time do todo. Não, o discípulo Eu duvido você falar isso. É o discípulo do André. Agora, presta atenção. Agora, eu vou pegar um exemplo que está feito aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, não, você não precisa ver. Tudo que está escrito aqui na transparência a gente já viu, tá? Aliás, aqui tem uma coisa legal. Isso aqui é bacana de mostrar. Deixa eu só apagar isso.
só uma... Então, olha só, olha que coisa interessante aqui que você pode fazer para chegar no mesmo valor que a gente fez, só que conversando, digamos assim. A gente vai usar isso para fazer a convolução no tempo contínuo. Olha só, se você entra no seu sistema com x de n, a saída é y de n. Claro, isso por definição. Entrou no sistema que é x de n, sai y de n, e o sistema é caracterizado pelo h de n. Tá ok? Ok? Beleza. Se você entra com o delta de n, a saída é h de n. Por quê? Por definição. A saída de um sistema linear invariante no tempo, né, quando você entra com um degrau não, quando você entra com um impulso unitário, é o h de n. Né? O nome de h de n é esse, certo? Ok? Se você pegar e deslocar esse delta de n, o que vai acontecer com a saída? Vai deslocar. Por quê? Invariante no tempo. Certo? Ok? Se você entra com x de k, delta de n menos k, o que vai sair? X de k, h de n menos k. Por quê? Porque é linear. Certo? K é para cada valor. Concorda comigo? Se você entra com x de k, delta de n menos k, aqui está errado, viu? A transparência está errada aqui. Pois é, porque é x de k, delta de n menos k. Aqui está errado. Não fui eu que fiz essa transparência. Mas está errado, já estava pronto. Né? Quem é x de k, delta de n menos k? A gente acabou de ver, o x de n, não é isso? Né? O que vai sair? Vai sair o x de k, h de n menos k. Aqui está certo. Ele botou h dos dois lados, entendeu? Por quê? Porque aqui é o somatório de todo mundo, certo? Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é o x de n, isso aqui é o quê? Isso aqui, se aqui é o x de n, quem é isso aqui? É o y de n. Pronto. É o somatório da convolução. Tá? Olha só. Façam esse aqui. Eu quero que vocês façam esse aqui. Eu aqui estou dando quem? Eu vou só desenhar aqui para facilitar a vida de vocês. Eu vou até dificultar a vida de vocês aqui numa coisa. Espera aí. Tá? Eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Eu tenho h de n, olha só como é que é o h de n aqui. Como é que é o h de n aqui, pessoal? Desenha ele aí. Eu vou desenhar. Esse é o h de n. Como é que ele é? Em 0 ele vale quanto? Quanto? 1. Em 1 ele vale quanto? 1. Em 2 ele vale quanto? 1. Depois é 0, concordam? Beleza, esse é o h de n. Quem é o x de n? Em 0 ele vale meio. Mas o x de n a gente até não precisa nem desenhar muito ele não. Né? O h de n a gente precisa desenhar, porque a gente vai usar ele, a gente vai desenhar o h de n menos 1, a gente vai fazer o somatório. Eu quero que vocês me digam qual é a saída. Tá? O h de n é dado por isso aqui, a entrada é essa aqui. E eu quero que vocês desenhem a saída. 10 minutinhos. Aproveitar que eu tenho que fazer uma ligação aqui, só um instante. Professor, você falou ali lá no início que se você dá um impulso unitário, você consegue achar o seu H. Sim. Na vida real, o que você faz para Você coloca um degrau unitário. Aí você vai ter a integral do H na saída. Aí você deriva a saída. Mas na vida real é isso. Você vai no laboratório, primeiro tem que determinar se o sistema é linear e invariante no tempo. Nem sempre é. Mas vamos supor que seja um circuito qualquer. Certo? Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar uma entrada, você vai colocar um degrau que vai medir a saída. Entendeu? Por exemplo, você vai ver que tem um E elevado assim, caindo, por exemplo. Certo? Aí o que acontece? Se você colocou um degrau e tem uma saída que é um E elevado, se você degrau, eu falei impulso. Se você deriva a entrada, você tem que derivar a saída. Se você deriva a entrada, a derivada do degrau é o impulso. Derivada da saída vai ser a resposta do impulso. Entendeu o que eu estou falando? É assim que faz.
Identificação de sistemas é isso aí. Você coloca, pode perguntar até quem CID, etc., que já fez essa parte. Você vê que quase sempre você está entrando com degrau. Você vai ver isso muito em controle. A entrada mais padrão que se usa em controle é o degrau. Aí você coloca o degrau e vê a saída, entendeu? Aí você vai, a saída deu isso aqui. Aí então beleza, deriva a saída, você já sabe qual é o H. Entendeu? Só que na verdade depois você vai ver que a gente está ensinando convolução, está fazendo, vai dar uma complicação, depois a gente vai fazer o quê? Convolução é uma operação complicada, não é uma operação complicada? Não tem que fazer um somatório, não sei das quantas, não é? Não é uma operação complicada? Pois é complicada mesmo. E aí o que acontece? Você faz o seguinte, se você pegar e trabalhar com a transformada de Laplace, que é o segundo assunto que a gente vai ver agora, você transforma a convolução numa multiplicação. Entendeu? E aí, se você multiplica, né, você não tem mais a convolução. Entendeu? Eu vou lá no D aqui, mas eu volto, tá? 5 minutinhos. Tá ok? Tenta fazer isso aí, é só trabalhar com esses HGNs aqui deslocados, né, e multiplicados pelas ponderações e somar. Vai ser a saída. Usa a forma de convolução. Mas tipo assim, x de k vezes h menos k, certo? O que é x Mas de k? existe impulso quebrado? Acho que não. Não, eu sei que não existe impulso entre 0 e 1, por exemplo. 0,5 não existe no eixo de M. Mas existe 1,5 no eixo de H? É só um. Não, no N não existe. É um é dois. Eu acho que no H eu acho que faz. O que é x de k? Não entendi. É pra você fazer a resposta, fazer o Y. Mas como é que faz essa porra? Igual ele fez, ele. O que é x de k? Não, tá. Mas tá. A entrada. 0. Se entrou o impulso, vai sair o H. O H a gente sabe como que é. O Y é igual ao somatório aquele Y é igual aquele somatório com H. Aí você tem que fazer o gráfico do H. Então, não, o h já tem, né? Então, mas quando você faz, você sai com um H diferente, sai com um somatório de Hs. Aí você tem que ver o gráfico. Aí você faz depois você estou confundindo. Eu também tava. Eu pude encontrar o Glaucio no meio do caminho que eu conversei. Nossa, esse modelo Você ficou vendo depois? Não viu, vai lá agora. Ele fica conversando com Os caras, artilheiro do Filera soltando verbo. Esse cara é calor também, falou isso, né? O Dias é nosso calor, é do segundo ano. quem? Matheus Dias. Por favor, artilheiro do Filera soltando verbo. Nem sei. A Jorge não está pá. É, tá na mão. Esse áudio do André aqui. Mas aí você tá perguntando, Rô, você tá perguntando. É o calor. Mas que essas filhas da puta ficam estourando? Mano, mas eu acho que todo mundo estourando. É que eles não sabem pegar em série. Isso que foi. Você é burro. É isso que é foda. Nossa, que dia. Certeza que sai isso, mano. Aí eles colocam pipoca no bagulho. Eles colocam, se eles colocaram a dimensão em série, eles acendem no neon, fica neon lá. Fica fluorescente. A tela fica verde. Muda a cor do WhatsApp. O WhatsApp fica azul. É o WhatsApp. Não, mas deixa eu só perguntar, Rô. Esse bagulho desse sinal aí. Só vai mudar no 0 e no 1, né? No 2, foda-se, porque o X é 0 em 2, né? O sinal tá escrito aí embaixo. Ah, não, sim, o H. Só que, calma aí. É que assim. É que tipo assim, vai entrar impulso. Vai ser H. Ó, é esse aqui, ó. Tipo, vai ser somatório do X0, H de X1, H de N-1. Aí, no caso, seria, entre aspas, X2 vezes H de N-2. Só que o X2... Meu cérebro queimou todos os Então, pontos. então foda-se. Foda-se, é só isso aí. Tá, vamos ver.
Deixa eu te pôr tudo. Ó, essas coisas Já são dá pra Então, eu queria fazer essa porra. Cara, X de 0. X de 0 fazer é 0,5. e depois Então somar. seria Pra sair um 0,5 gráfico. vezes HTN, que Então vai ser todo o HTML igual ao inteiro, 0,5. Então, eu coloco HDN. Esses são os dois. N, menos zero. Mas pra daí tem o 0. Tá, mas mais. Tá, entendi. X2 seria 2 vezes H Deixa eu só uma coisa. de menos 1, né? Isso. Tá bom, até 2. Aí, tipo assim, Mais Até 4. 0. X2 é zero, então Não, tipo assim, se você entra no curso, ele vai sair via um H. E o H você sabe por quê? Você só joga só mexe na. Não, isso aqui você vai fazer. Agora eu faço isso aqui com isso aqui. 0,5 H. Então se eu ficar tudo coisa, então o primeiro é da vai forma, ser é da só forma. metade. Se você entra com G1, G1 né? errado, você vai sair com um H trocado também. Então eu sei tipo 0,5. Obrigadão, viu? Menos 1 na parte direita. Vai ser 0,5. Ai, você não. Por que é tão difícil? Só isso aqui. Fica 0,5. Certo? Mano, por que você é assim? Não, esse moleque me odeia em segredo. Quer dizer, nem é em segredo, mas. Não. Já te avisei, né? Já é. Só sobrou 2 sinais então? Só o último é 0. E se não fosse 0? Aí teria que fazer mais um. Mas ele falou, pode ser infinito. Mas se ele coloca o ponto. Daí não, aí tu toca 2 no caso. Por isso seria de N menos 2. Não, o sinal do XN vai ser só aquele 0,5 e o 2. O resto você não. Mas se o 0 fosse, tipo, só 3. Ah, isso. Deslocaria aquele Mas mais aí, se ele falasse, daí tem que falar qual N que é. Ele Não, coloca 3 a partir de N igual a 4. Daí de 2 a 1 a 4 é 0. Entendeu? Aí tá trocado. É aquele negócio. Essa resposta aqui é o quê? É HGN? Essa resposta final? Não, isso não é. Nossa, eu vou precisar de 327 folhas. Mas eu vou colocar nessa porra. Uau! Foi. Será que tá certo? Eu vou deixar o teu coisa. Cara, o menos 1 ele desloca pra direita, né? É. Achei que você fosse mais inteligente. Calma lá, Tá. Aqui vai ser O 0,5. calor, Aí vocês estão me ofendendo, né? acho que ele podia A gente é evoluído. Ele podia muito encontrar o calor, senhor. 0,5. Aqui é 2,5. Essa deu a resposta. Se quiser Agora tá bom. Agora, exatamente. Agora. no banheiro, eu me dá um tesão. Ah, é só quero opção de N? É, sim. Isso. Oi? Ele não responde. É, só só que que opção de N, caralho. esse aqui é o gráfico do Y de. Tá bom. Acertei? Não! Eu acho que o João é Não, não. O João, eu acho que o João é bom. Ele somou 0,5. Aqui, ó, aqui não soma 0,5. Aqui é 2,5. Não, sim, mas aqui é 2, certo? O 0,5 só soma até aqui. O João errou. Eu acertei. Ah, João. Tenho certeza que o João errou. Tem 0. É Minha 0,5. corona queimou os centímetros. Pode beber lá no laboratório. Pode pelo visto, né? Segundo os Agora que eu sou monitor, eu vou levar mesmo. Se eu der reclamar, cala a boca, você é quem? Eu sou monitor, você. Você fez ele já, cara? Não sei o que eu Não, Quanto final? deu Pelo mais que tem bacana, esse cu já morreu, cara. pelo naipe da cuíca. É o Tico, eu não sei o É, ó. Galinho Tigre. É a Juliette. Eu sou o champion. Eu sou o champion. Ô, outra coisa. Eu sou o champion. Vamos fazer dele. Eu sou Ô, cara. Nossa, que saudade. E lá. Eu vacilei. Aqui, ó. O meu tá certo, o meu tá errado. Deu só porra aqui. 2,5, 2,5 e 2. Ah, esse daqui é o 0 é o meio. Esse aqui, meio de HDM. Esse aqui é o 2 de
K menos 1. 2H menos 1. N menos 1. Esse aqui é a soma dos dois. Ah, entendi. Então você fez o. Você fez o H menos 1, o H de 1 e o H de 0. É, o de 0 é esse aqui, né? É x de 0, h de 0. Tá, e essa é uma operação H, N, conjunção, X, a revolução por ele. É isso? Ah, entendi. Se é, É esse aí mesmo. Ai, que bonitinho. mas tá errado. O João é aqui, o último aqui é 2 só. Aí tem isso, Onde eu fiz isso, inclusive? Vê se não. Mano, como é que você faz de lado, velho? Você é maluquinho, ó. Tem que colocar um em cima do outro, eu sou burro. Mano, ele cabe, né? Aí, né? Pra menos espaço nessa porra. Mano, eu vou precisar de 227 folhas. Então, mano, eu não copiei nada dessa matéria, por isso, velho. Eu fico 3 horas. Por isso que eu falo que o banco vai salvar mais, mano. Fica 6 horas fazendo a porra de um sinal, aí quando ele puxa, copia e cola e faz a velocidade da luz, mano. Pô, mas eu vou comprar isso aqui e usar na faculdade. Eu também, mano. Cara, vai pegar todos os livros ali, fazer esses exercícios. Eu ia fazer essas porra na aula mesmo, já. E ainda, tipo, porque essa matéria dá pra copiar fácil, tá ligado? É só você ficar copiando e colando lá e só estudando, tá ligado? As minhas intenções eram boas, mas a bagunça foi geral. Um ataque de medo, e você já sabe no final. Eu vacilei. Eu gostava de grande. Pô, é muito foda. Vacilou. Você jogava o jogo, velho. Eu tive, nossa, Muito foda. nossa, muito foda, muito. Porque tinha o modo história e tinha os minigames, né? Nossa, jogava demais, eu tava em dois, né? Sim. Ficava, caralho, verdade, não tinha um tanque, não tinha um tanque. Muito foda, velho. Eu jogava no time. Ele era muito bom. Mano, eu gosto. Ele acabou de aparecer no passarela. Ah, então não dá tempo de ir no banheiro. Outro rolê. Fala comigo. Saiu sozinho. Pô, dá uma visão ali com o celular, né? Eu vi. Mas ele é soltando o corpo. Droga, minha corona queimou os últimos. Mas lá no profissional, você continua na base. Já que alguém fala disso. Oh, essa levantadinha na perna, pra tomar tapa na bunda. Você viu que o João errou? Cadê o João? Deixa eu apagar aqui, vai. Fica só dois no último, né? Fica só dois no último. É. Fica só dois no último. Eu trouxe aqui também. E aí, saiu? Saiu. Então, vamos lá ver se dá certo. Vou fazer. Beleza. Vamos lá. Então, ó, vou fazer aqui do lado. Eu vou passar a lista e vou definir a data da prova na próxima turma. Eu vou ter que sair, a próxima turma não vai ter nem aula direito, porque eu vou ter que sair. Mas não adiantava que a gente. Exatamente, eles estão 2 aulas na frente de vocês. Então tá bom, não tem problema. Exatamente, não tem problema nenhum. Olha só. Então vou fazer aqui, ó. O que vai dar? Na verdade, a minha saída eu vou até escrever direto, dá para escrever ela direto aqui. Minha saída vai ser meio vezes o H de N mais 2 vezes o H de N menos 1. Isso. Aí o outro é zero, então daí. Né? O outro é 0, não precisa colocar, certo? Então simplesmente vou pegar o meu H de N e vou multiplicar por meio.
Aqui é meio. 0, 1 e 2, não é isso? Esse aqui é meio vezes H de N. E vou pegar agora e vou pegar 2 vezes o H de N menos 1. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 0. Aqui é tudo 0, tá? Aqui vai ser 1. E aqui vai ser 1. 1, 2, 3. Aqui é 0. E vou somar esses dois caras. Vou somar esses dois caras. Vai dar meio aqui. Em 0. Vai dar 2, não é isso? Aí aumenta, seria a amplitude, seria 2, né? 2, né? Não, 1, desculpe, aqui é 2, né? Aqui é 2, desculpe. É 2, tá. Aqui vai ser 2,5, não é isso? 2,5 de novo. Aqui vai ser 2,5 de novo. E o último é 2. E o último é 2. Que beleza. E é isso. Viu? Vocês já fizeram a convolução, só que fizeram da maneira até bem fácil. Na aula que vem, calma. Não, vocês têm que aprender a convolução difícil. Eu vou falar sobre ela agora, inclusive. A prova só vai ter a convolução. Não, é porque a convolução para tempo discreto dá para fazer isso. Mas a convolução em tempo contínuo tem que fazer da forma difícil. Vou explicar qual é a forma difícil. Primeira coisa que vocês podem notar aqui é o seguinte, né? A largura, né, do meu sinal parado, né, que foi o meu x de n, era essa, não era? Ele era um cara assim, não é? Né? Aqui ele tinha uma largura, digamos assim, de 1 unidade. Concordam comigo? Né? Não é uma largura de 1 unidade? E a largura do meu h de n também tinha uma largura de 2 unidades, não é isso? E a largura final ficou de quanto? De 3. Né? Isso tem a ver, vocês vão ver que isso tem a ver com a convolução, tá? Tem a ver com a convolução. Mas deixa eu mostrar aqui uma forma alternativa de fazer a convolução. Dá tempo. Presta atenção, eu vou repetir isso tudo na aula que vem, porque não tem como em 7 minutos eu explicar a convolução para vocês da forma complicada, tá? Mas vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, só mostrando aqui, ó, que aqui é o x de n e o h de n, tá? Desenhado bonitinho, concordam comigo? Tá? Aí a gente fez lá as somas, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Foi a soma aqui, tá vendo? Ó, a gente somou aqui, foi isso que a gente fez, não foi? Exatamente. Agora, eu vou apagar isso aqui. E agora, continuar a apagar. Quero continuar a apagar. Tá? Agora eu vou mostrar uma coisa diferente. Tá? Olha só. Lembra que a gente fazia x de k, h de n menos k? Não é isso que a gente fazia? Somatório? Não é isso que a gente ia fazendo? Ia variando quem? Ia variando o k. Não é isso que a gente ia fazendo? Beleza. Agora pega aqui, ó. O h de k. Estão vendo aqui o h de k? É a mesma coisa que o h de n, só que eu só troquei o n pelo k. Tá ok? É igualzinho. K é o variável, tá? Variável, a gente até fala de integração, mas nesse caso aqui é uma variável dummy, tá ok? Beleza. K e k. Então vamos lá. Concordam que o h de menos k é isso aqui? O h de menos k é isso aqui, ó. Eu invertei o h de k, não é? Eu também posso escrever h de menos k como sendo h de menos k mais 0. Claro, né? Menos k mais 0 é menos k, certo? Porém, vamos supor que eu quisesse fazer o h de menos k mais 2, por exemplo, como ele fez aqui, como ele escreveu aqui. Concorda que isso aqui é o h de menos k mais 2? Porque o h de menos k está aqui, não é?
mais 2 ele vai para a direita. Não, Abel, quando é mais alguma coisa ele vai para a esquerda. Só que quando está invertido é o contrário. Eu já falei isso para vocês. Quando está invertido e soma, você anda para a direita. Quando está invertido e diminui, você anda para a esquerda. Tá legal? Então o que está acontecendo aqui? Né? Eu estou pegando o H de menos K e posso ou não somar os valores. Vocês lembram que no somatório é H de N menos K? Na convolução? Só que eu posso escrever assim, H de menos K mais N, não posso? Posso. Claro que eu posso. Pô, menos K mais N é a mesma coisa que N menos K, galera. Certo? Ok? Então, olha só. Vocês concordam que se eu tenho um H de menos K, de acordo com esse valor de N, ele vai ficar andando aqui? Ele vai ficar andando para a esquerda ou para a direita? Por exemplo, H de menos K está aqui. Beleza. Se eu colocar H de menos K mais 2, o que acontece com ele? Ele anda 2 para a direita. Aqui é N igual a 2. Certo? Ok? Se fosse N igual a menos 1, o que ia acontecer? Vocês concordam que o H de menos K ia ficar aqui assim? Não é isso? Não é isso que ia acontecer? Não é? Isso aqui seria o quê? H de menos K menos 1. Legal? Ok. Concorda que quando você está fazendo o somatório, você não está fazendo o H de menos K, você não está fazendo para todos os N's possíveis? Na verdade, você pega aquela integral, você faz para N igual a 1, para N igual a 2, aquele somatório você faz para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3, e você soma e faz aquele somatório. Então, para N igual a 1, o que vai acontecer? Você vai fazer H de H de 1 menos K, X de 1, né? Não é isso? Aí vai dar o Y de 1, o Y de 2, e assim por diante, tá? O que é isso que você está fazendo? Na verdade, galera, o que você está fazendo, né? É pegar e você faz a multiplicação desses dois caras, né? Esses dois caras. Então, o que você está fazendo, por exemplo, para cá, ele botou aqui, ó. Ele está pegando alguns valores de N aqui. O que você quer? Quem são os valores de N? São as saídas, né? Como assim as saídas? Vocês concordam? Saída não é... Você não está em... Deixa eu colocar a fórmula que vocês não vão errar. O meu Y de N não é somatório de K igual a menos infinito até mais infinito de X de K, H de N menos K? Não é isso? Sim. Se eu quiser saber o valor de Y de N, eu não posso pegar e fazer esse somatório para cada N, porque o N, se eu colocar assim, Y de menos 1, quem é Y de menos 1? É a saída que vai aparecer quando eu coloco N igual a menos 1 aqui nessa equação. Quando eu coloco N igual a menos 1 nessa equação, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui X de K, que multiplica H de menos 1 menos K. Oh, que saco! Desculpa. Andou aqui, né? Foi andar muito porra, muito. É aqui. De menos 1 menos K, o somatório de quem? De K igual a menos infinito até mais infinito de Y de menos 1, certo? Só substituir, né? O que é isso aqui? Desenha isso aqui. Você vai ter o X de K. Quem é o X de K? Não é esse cara que está aqui? Não é? Todos os K's possíveis, não é isso? Quem é o Y de 1 menos K? Não é esse cara que está aqui? O H de 1 menos K. Desculpa. O H de 1 menos K. Não é esse cara que está aqui? Se você multiplicar esses dois caras, multiplicar, não é somar, multiplicar, quanto é que vai dar? Esse cara aqui, eu vou botar em azul aqui, ele vale 0 aqui, tá? Ele vale 0 aqui. Esse cara que está em vermelho, ele vale 0 aqui. Dá tudo 0, concorda com que dá tudo 0? Então, essa multiplicação não interessa
em todos os valores de K possíveis, vocês concordam comigo que o X de... Porque todos os valores de K possíveis é o X de K completo, o Y e o H de 1 menos K, certo? Todos os valores possíveis. Vai dar zero, não vai dar zero? Então, para N igual a 1, né? Desculpa, para N igual a menos 1, essa multiplicação vai dar quanto? Zero. E se fosse menos 2, você concorda comigo que se fosse menos 2, esse cara aqui ia ser menos 2? E esse cara ia ficar aqui? Concordam comigo? Ou seja, para y igual a menos 1, essa coisa dá zero. Para y igual a menos 2, dá zero. Para y igual a menos 3, dá zero. Então vocês podem dar certo, porque cada vez nunca vai ter alguma coisa. Então você pode dizer que para n menor ou igual a menos 1, esse produto, ou seja, o y de n, vai ser igual a quanto? A zero. Certo? Eu estou agora fazendo por intervalos de n. Eu estou criando o sinal de uma maneira diferente. Não estou fazendo o somatório, eu estou fazendo agora uma multiplicação de sinais. Notem o seguinte agora, se eu pegar o n igual a zero, agora eu vou pegar o n igual a zero. N igual a zero. Vou fazer isso tudo na aula que vem. Se o n igual a zero, o meu sinal h de 0 menos k, né? Que é esse cara aqui, ó, 0 menos k, é esse cara aqui. O h de 0 menos k, que é igual a h de menos k. Ele fica aqui, não é? Ele fica nessa posição aqui, no próprio zero, não é isso? Pergunto, se eu multiplicar os dois sinais agora, h de 0 menos k vezes x de k, tem algum lugar em que eles não vão ser, digamos assim, zero? Sim, onde está tendo a coincidência, vocês estão vendo ali? Eles vão valer quanto? Vai valer meio vezes 1, 0,5. Então, para y de 0, a minha saída vai ser o quê? 0,5. Vocês vão entendendo, não sei se vocês estão percebendo, o azul estava ali, ó, menos 1 para cá, né? De menos 1 para cá, vai dar sempre 0, não é? Para 0, ele fica aqui, vai ter uma coisa. Agora eu vou começar a andar um pouquinho para a direita. Para 1, eu andei aqui, não andei para 1, para a direita? Se eu multiplicar, tem duas coincidências aqui, não tem? E aí vai dar 1 vezes meio mais 1 vezes 2, vai dar 2,5. Se eu andar mais um pouquinho, vai ter, ó, andei mais um pouquinho, vai ter duas coincidências de novo. 1 vezes meio mais 1 vezes 2, 2,5. Se eu andei mais um pouquinho, estou andando só com o azul, está vendo que o vermelho está parado? É para o vermelho ficar parado mesmo. Por que o azul está andando? Porque não é o h de n menos k? Você não está variando o n? O h de menos k está andando. Você está entendendo? Agora tem coincidência ainda? Tem, esse ponto aqui. Então y de 3 dá quanto? Dá 2, porque é 1 vezes 2. Aqui vai dar 0, tá vendo? Onde não tem sobreposição, não tem multiplicação. E depois, se eu andar mais 1, o que vai acontecer? Não tem mais sobreposição. Aí vai ficar tudo 0, não é isso? Então eu encontrei os valores de y de n, para n menor ou igual a 1, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2 e para n igual a 3. E para n maior ou igual a 4, é tudo 0. E aí deu meio, 2,5, 2,5 e 2. Ué, deu igualzinho que a gente tinha feito. Não deu igualzinho que a gente tinha feito? Mas a gente fez de uma maneira diferente. Vocês concordam que fez de uma maneira diferente? Muito mais complicado. Você pegou o H de K, inverteu e ficou andando com ele. Concordam comigo? Beleza. Mas vocês entenderam que deu certo. É muito mais complicado, mas dá a mesma coisa. E é fácil mostrar que dá. Vocês concordam que dá a mesma coisa? É que eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando agora para todos os valores de n. Por isso, essa forma que a gente rebate e desloca é o que a gente vai usar para fazer em tempo contínuo. Porque em tempo contínuo não dá para fazer aquela integral. Você está entendendo? Não dá para fazer aquela integral. Você está entendendo? Vocês vão entender já na aula que vem. Mas eu vou repetir isso aqui em tempo contínuo, um tempo discreto, com outro exemplo. Tá? Uma das coisas que a gente vai aprender é o seguinte, é que quando você, presta atenção, isso é um macetaço, tá? Isso também serve para tempo
para o tempo discreto. Inclusive foi usado aqui. Quando você vai fazer a convolução de dois sinais, aqui o que a gente fez foi esses dois sinais aqui que eu vou colocar. Meio e 2, não foi isso que a gente fez? Os dois estão começando em 0, não é? Você nota que a convolução também começou, a saída do sistema também começou onde? Em 0, tá? Isso tem uma razão, porque o que acontece? Quando você faz isso, você pode inverter qualquer um deles aqui, né? Então, aqui no caso de tempo discreto, pode inverter qualquer um. Vocês vão que em tempo contínuo, às vezes a gente inverte o mais simples, depois vocês vão entender por quê, né? Mas o que vai acontecer? Quando você inverte, né? O que acontece? O sinal fica aqui, ó. Então, em 0 existe uma coincidência, porque os dois estão batendo ali, entendeu? Mas para qualquer valor menor do que 0, você vê para menos 1, etc., ou seja, para n menor do que 0, não menor ou igual, mas menor do que 0, a convolução vai ser sempre 0, certo? E para qualquer valor maior do que a largura dos dois sinais, lembra que a maior ou igual à largura dos dois sinais, a largura aqui não era 2, aqui não era 1, e a gente não viu que a largura do sinal de saída deu 3, então maior ou igual a 3, quer dizer, maior do que 3, que é 4, 5, etc., né, que foi o que aconteceu, também vai dar 0. Entendeu o que eu estou falando? Isso por quê? Porque esse método de você rebater, ele é um pouquinho complicado, mas é fácil você entender, porque ele só vai trabalhar em cima de um determinado espaço, você está entendendo? Na convolução real que a gente vai fazer, que é com tempo discreto, você vai ter uma coisa assim, mais ou menos, convoluindo com isso. Aí o que você faz? Aí você faz o seguinte, você inverte isso aqui, porque é mais fácil, né? Então, para t menor do que 0, a convolução vai ser nula, porque t menor do que 0, porque quando você faz na convolução, você faz menos tal mais t. Aí, em vez de a gente fazer menos k mais n, a gente faz menos tal mais t, porque a variável lá de integração lá é tal. Então, para t menor do que 0, não vai ter convolução. Aqui vamos supor que seja 1, aqui seja 1, aí, também quando for t maior do que 2, também, ó, quando esse cara estiver aqui, ó, por exemplo, e andando para lá, também não vai ter convolução. Quando é que vai ter convolução? Quando esse cara estiver andando aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ter uma sobreposição, vai ter você vai multiplicar um pelo outro. O que vai acontecer? Esse valor aqui zera e esse valor aqui zera. Por quê? Porque aqui ele não é diferente de 0, mas o outro é. Aqui, esse aqui não é diferente de 0, mas o outro é. Então, você vai fazer o quê? Você simplesmente vai pegar essa multiplicação. 1 vezes esse triângulo dá esse próprio triângulo. Só que aí você não vai fazer um somatório, você vai fazer uma integral. Aí, como é que você faz a integral de um triângulo? É a área. Não é isso? Né? A gente pode fazer a área, mas pode fazer a integral também. Que aqui é uma reta t, não é? Vai dar t2 sobre 2. Tá? E aí você faz de quando? De 0 até esse ponto aqui. Vocês vão entender como é que funciona. Tá? Fiz muito rápido. Para a aula que vem, ó. Deu certo? Até passei. Para a aula que vem. Sobre a prova. Prova eu vou dar. Prova vai cair até convolução. A lista eu vou dar hoje e a data da prova eu vou decidir hoje. Vai ser uma quinta-feira. Provavelmente não é a próxima quinta-feira. Provavelmente é daqui a 15 dias. Ok? Falou. Eu só vou ver se não tem nada de ruim nesse dia. Beleza. Tem que olhar o calendário. Fala, professor. Falou, professor. Falou.